Bem, pessoal, então vamos continuar. Estamos analisando o conteúdo de sistema de amortização. Nós já vimos então o sistema Bullet, o sistema americano e o sistema Price, que foi o último sistema que nós vimos, né? No vídeo anterior, quando nós finalizamos, tinha uma pergunta, se eu não me engano, do Felipe, perguntando se todos os que a gente está utilizando é o sistema postecipado. Neste exemplo, sim, tá, Felipe? Neste exemplo, todos são sistema postecipado. Por isso que quando a gente pega aqui no mês zero, que seria na data de hoje, né, no data presente, nós não temos valor de juros, não temos valor de amortização e não temos valor de prestação, tá? Isso se deve a ser o período zero, como não tem uma entrada, que é sistema postecipado, então fica tudo zerado e o saldo devedor é o valor aí da aquisição de R$10.000, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida então sobre o sistema Price, o sistema francês? Foi tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Pô, Elvis Presley, meu. Vamos lá, gente. Vamos continuar então. Então, aqui fizemos 3 sistemas. E ó, observem, até que eu falei para vocês no finalzinho lá do vídeo. Quando a gente vai comprar algo, muitas vezes eles não deixam assim claro qual que é o sistema de amortização. E até mesmo as pessoas às vezes não têm essa noção do que seria esse sistema de amortização, como que é o cálculo. Mas observem a diferença. Pelo sistema Price, que é o mais comum utilizado, ó, o exercício, esse exemplo que eu estou passando para vocês, são as mesmas informações de PV, de taxa e de prazo. Porém, como cada um tem uma característica para cálculo, olha aqui, ó, os juros do Price, 2.618,83. Os juros do americano, R$4.000. E os juros do Bullet, 4.641. Então, os juros maior até agora foi do sistema Bullet. Depois nós tivemos o americano e o menor juros até o momento foi qual? Foi o Price. Então, se a gente estivesse devendo lá o cartão de crédito, cheque especial, se pudesse negociar, enfim, para fazer um parcelamento, que até é o indicado. Quando a gente está devendo cheque especial, cartão de crédito, a gente sempre indica que o cliente faça um parcelamento da dívida. Por que fazer um parcelamento da dívida? Porque quando ele faz um parcelamento da dívida, ela sai desse sistema Bullet para o sistema Price. Só de mudar o sistema, o juros já vai ser o quê? Já vai ser menor. Além de mudar os juros devido à mudança do sistema, a taxa de juros do parcelamento acaba sendo menor do que a taxa cobrada no sistema Bullet. Por quê? Porque no Bullet ele não tem a mínima ideia de quando que ele vai receber. Agora, quando você faz um parcelamento, aí ele já tem uma ideia de quanto que você vai pagar por mês e até quando você vai pagar. Então, assim, olha, só por ter esse conhecimento desses 3 sistemas, a gente já consegue negociar algumas situações, ok? Vamos agora para o próximo sistema. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui no chat. Ó, tem uma pergunta legal. Professor, no caso de uma compra com muitas prestações, é necessária a tabela? E como funcionaria a amortização caso as prestações fossem adiantadas? Excelente pergunta da Vanessa, tá, pessoal? Leiam aí no chat, eu vou reforçar aqui, ó, para depois a aula ficar gravada. Então, ó, professor, no caso de uma compra com muitas prestações, é necessário a tabela? Como funcionaria a amortização caso as prestações fossem adiantadas? Olha, isso daqui é muito excelente pergunta, tá, Vanessa? Excelente pergunta. Primeira resposta, vamos lá. É necessária a tabela no caso de muitas prestações? Sim, é necessário. Claro que assim, eu como professor, eu não vou passar para vocês um exercício com 300 prestações, com 60 prestações. Eu não vou, porque senão vocês vão ficar o dia inteiro só preenchendo a tabela. E essa não é a intenção. A intenção é que vocês conheçam os sistemas de amortização, ok?
E a gente vai fazer sempre exercício ali com 3, 4, 5, no máximo 6 prestações, tá? Mas assim, quando a gente compra uma casa financiada 360 vezes, ou até mesmo 420 vezes, tem também a tabela de amortização, que é assim, mês a mês. Mas claro, isso daí é sistema, eles pegam lá, você consegue até baixar pelo Excel, tá? E como funciona a amortização caso as parcelas fossem adiantada? Neste exemplo aqui, ó, deste exemplo que eu estou em tela, que é do sistema Price. Vamos imaginar que a pessoa aqui, ó, pagou a segunda prestação. Quando ela paga aqui a segunda prestação, ela está pagando o quê? Ela está pagando aqui, ó, 5.400, desculpa. Ela pagou aqui, ó, a primeira prestação, 3.154, aí ela pagou a segunda prestação, 3.154. Quanto que ela vai estar devendo ao final do segundo mês? A dívida dela ao final do segundo mês são 5.500, vou arredondar aqui, ok? Então, ó, ele devia 10 mil, pagou praticamente 6 mil, mas ainda está devendo 5.500. Então, se ele quiser quitar a dívida dele ao final do segundo mês, ele tem que pagar aqui, ó, esse saldo devedor. Quando a gente adianta uma parcela, o que que acontece? Se eu quiser pagar também uma outra prestação, eu vou deixar de pagar os juros daquela prestação. Ou melhor, eu vou diminuir o valor dos juros daquela prestação. Por quê? Porque essa prestação aqui, ó, é no quarto mês. Mas se eu pagar aqui, ó, no segundo mês, quanto que eu pago? Eu vou pagar isso daqui, ó, R$ 2.867,92. Eu vou pagar somente o valor da amortização. Eu deixo de pagar o valor dos juros nesse período. Então, se eu for adiantar aqui a terceira prestação, aí você vai deixar de pagar os juros da terceira e assim consequentemente. Então, quando a gente adianta uma prestação, a gente deixa de pagar os juros daquele mês e paga o valor somente de amortização. Por isso que geralmente quando a pessoa compra um carro financiado, é sempre falado assim, pelo sistema CDC, tá? Que é crédito direto ao consumidor. Eles falam, paga a primeira e a última, paga a primeira e a última. Porque quando você está pagando a última, você está deixando de pagar os juros daquela última prestação. Você está antecipando ela, ok? Respondi, Vanessa? Conseguiu compreender? Podemos seguir, pessoal? Deixa eu ver aqui. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Pode ir posicionando. Então, agora a gente vem aqui, ó, para o sistema SAC. O que que significa SAC? Significa, ó, Sistema de Amortização Constante. O SAC, a gente vai ter aqui as mesmas informações, né? Então, vamos lá, ó, PV é igual a 10 mil. Aí a nossa taxa é igual a 10% ao mês e o nosso prazo é igual a 4 meses. O sistema de amortização constante, que é o sistema SAC, ele é muito comum no financiamento imobiliário. Então, quando a gente vai comprar a nossa casa lá na Caixa Econômica Federal, a Caixa ela utiliza o sistema de amortização através do SAC, tá? E aí, assim, e não só a Caixa, tá, gente? Eu falo a Caixa porque é o maior banco em termos de financiamento habitacional. Mas todos os bancos eles utilizam o sistema SAC quando a gente está falando de financiamento habitacional. Mas alguns bancos também utilizam o Price, tá? Agora uma pergunta, eu peço que vocês respondam aí no chat, hein? É para todo mundo estar respondendo aí no chat. Sem a gente calcular, é claro que depois calculando vai ficar meio que assim na cara, né? Se vocês hoje fossem comprar um apartamento, tá? Um apartamento. E aí o banco ele utiliza o sistema SAC. Como que é o sistema SAC? Ele começa com uma prestação bem mais alta e a prestação vai diminuindo com o passar do tempo, ok? Então começa uma prestação bem alta e a prestação diminui com o passar do tempo. Porém, algumas pessoas quando vão comprar, elas preferem pagar pelo price. Por que o price? Porque as prestações sempre são no mesmo valor.
a pessoa sabe exatamente quanto que vai ser, que ela vai ter que pagar por mês, porque a prestação sempre é o mesmo valor. Agora, no saque, imagine, você vai lá e financia um apartamento em 30 anos, 360 meses, ou você financia em 35 anos, em 420 meses. É muito tempo, né? Então, assim, quando a gente faz o financiamento e a prestação começa alta e vai caindo, as pessoas às vezes não têm ideia de quanto que vai cair, quanto que vai diminuir, se isso é bom ou ruim, tá? Se vocês fossem escolher hoje, vocês vão comprar, vocês estão lá com recurso e querem comprar um apartamento e vão financiar uma parte. Qual sistema vocês prefeririam, se vocês escolheriam? O Price, que é esse de prestações iguais, né? Sempre no mesmo valor, ou o SAC, que é esse sistema de amortização constante, que é o mais comum utilizado no sistema imobiliário. Respondam aí no chat, qual que vocês escolheriam? Coloca aí só Price ou SAC. Vamos lá, gente, rapidinho, só para a gente analisar aqui o que seria a melhor opção para vocês. O Felipe falou Price, o Vitor Hugo falou Price, a Vanessa SAC, Rosane SAC, Christian SAC, Rashna SAC. Ok, pessoal, então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 escolhendo aí SAC, 2 escolhendo Price. Tem um pessoal que deve estar dormindo aí que não está respondendo. Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente vai calcular e depois a gente analisa qual que é o melhor, ok? Depois a gente analisa. Mas tivemos ambos os sistemas. Alguns escolheram SAC e outros escolheram Price. Então, como é que funciona? Ó, período zero. Qual que vai ser o valor de juros? Vai ser zero, não vai ter cobrança de juros, tá? Amortização também não tem, porque a gente está trabalhando com o sistema postecipado, tá, gente? E prestação vai ter? Não, porque é sistema postecipado, então não tem entrada. Qual que é o saldo devedor? R$10.000, ok? Como o nome diz, sistema de amortização constante, a amortização é sempre o quê? O mesmo valor. Como assim, professor? A amortização é sempre o mesmo valor. Quanto que a gente está devendo? 10 mil. Qual é o nosso prazo? 4 meses. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui HP, ó. Vou apertar FREG para limpar tudo, ok? E eu vou digitar, ó, 10 mil, Enter, 4, divide. Então, o que eu faço? Eu divido o valor do meu saldo devedor, que são os 10 mil reais, pela quantidade de prestações. Então, 10 mil dividido por 4, quanto que deu? R$2.500. Então, todos os meses, nós teremos uma amortização de R$2.500. Então, ó, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Ok? Isso é o quê? É uma característica do sistema SAC. Agora, vamos lá, vamos começar. A pessoa estava devendo o quê? 10 mil reais. No mês 1, teve cobrança de juros. Quanto que será a cobrança de juros? Será 10% do saldo devedor. Então, se ela devia 10 mil e agora está sendo cobrado 10%, 10% de 10 mil, quanto que é? R$1.000. A gente já calculou tanto que a gente até já sabe aqui, ó. Então, R$1.000. Qual que vai ser o valor da prestação? Vai ser o quê? Juros de 1.000 mais amortização de 2.500. Então, 1.000 mais 2.500, quanto que dá? R$3.500. Ele devia 10. Pagou uma prestação de R$3.500. Porém, amortizou da dívida dele 2.500, porque 1.000 era uma bonificação de juros. Então, quanto que ele está devendo agora? 10 mil menos 2.500, que vai dar R$7.500. Ok? Vamos lá, segundo mês. Vai ter cobrança de juros. Qual que é o saldo devedor dele? Ele está devendo quanto? 7.500. Ele deve 7.500, porém, os juros será de 10% desse valor. Então, aqui, ó, 10% de 7.500, R$750. Qual será o valor da prestação? Será os juros de 750
mais o valor da amortização, de 2.500. Então, vai dar quanto? 3.250. Então, ó, no final do primeiro mês, ele estava devendo R$ 7.500. Aí ele paga uma prestação no segundo mês de 3.250, mas desse valor de 3.250 só amortiza da dívida 2.500. Então, se ele devia 7.500 e amortizou 2.500, ele está devendo quanto agora? 5.000. Aí a gente vem para o terceiro mês. Será 10% de 5.000. 10% de 5.000, R$ 500. Qual que vai ser o valor da prestação? 500 mais 2.500. Então, o valor da prestação, R$ 3.000. E aí a gente pega o quê? Saldo devedor. Ó, ele estava devendo no mês 2, R$ 5.000. Aí no terceiro mês ele paga uma prestação de 3.000. Porém, desse valor de 3.000, só vai amortizar da dívida 2.500, porque 500 é juros. Então, 5.000 menos 2.500 vai dar quanto? 2.500 de saldo devedor. E a gente chega no último mês, onde aqui o juro será o quê? 10% de R$ 2.500. Então, 10% de R$ 2.500 vai dar R$ 250. O valor da prestação, qual será? Será 250 de juros mais 2.500 de amortização, que vai dar 2.750. Quanto que vai ser o saldo devedor? Se no terceiro mês ele estava devendo 2.500, aí no quarto mês, que é o último, ele paga uma prestação de 2.750 e deste valor tem 250 de juros e para amortizar a dívida é dos 2.500, 2.500 menos 2.500 vai dar zero. Não está devendo mais nada. Agora aqui eu vou calcular o valor das colunas. Vamos lá. Coluna aqui, ó, referente ao juros. Coluna referente aos juros calculado. Coluna referente à amortização calculado. E coluna referente ao valor de prestação calculado. De juros, quanto que foi? De juros, deu o total de R$ 2.500. Amortização, quanto que foi? 10.000. Valor de prestação somado, quanto que deu? 12.500. Então, se eu somar os juros acumulados mais a amortização, 2.500 mais 10.000, vai dar os 12.500 e bate aí o nosso cálculo, a nossa tabela, tá? Então, nós finalizamos aqui o modelo saque de amortização. Olha a prestação, ela começou em 3.500 e depois aí no quarto mês estava 2.750, então ela foi caindo com o passar do tempo, tá? Os juros também ele ia diminuindo e a amortização era sempre o mesmo valor. É assim que funciona quando você vai comprar um imóvel financiado, principalmente pela Caixa ou por qualquer outro banco, tá? Dúvidas, pessoal? Conseguiram compreender? Claro que, ó, detalhe, aqui eu não estou considerando seguro, porque quando você comprou um imóvel, vai ter que ter uma seguradora, porque é um investimento assim, uma compra de muito risco. Então, obrigatoriamente, os bancos vão pedir que você contrate um seguro para esse financiamento. E aí vai ter aqui mais uma coluna com relação a seguro, vai ter também, às vezes, uma outra taxa, mas é praticamente isso daqui quando a gente está falando uma tabela do sistema de amortização. Se a pessoa quiser saber quanto que ela está devendo, é só analisar. Ah, paguei a segunda prestação. Então, paguei uma de 3.500 e paguei outra de 3.250. Quanto que eu ainda devo? Você ainda está devendo 5.000. Então, isso daqui é a forma. E até quando você faz o financiamento, os bancos, eles te dão essa tabela. Você baixa essa tabela no site, enfim, e você consegue analisar. Pessoal, dúvidas? E aí? Pessoal, estão aí?
Tranquilo, tranquilo. Para fazer a comparação. Vamos lá, vamos fazer a comparação agora. Nos juros, então, aqui, ó, acumulado do saque, R$ 2.500. No price, 2.618. Isso quer dizer que o price cobra mais juros do que o sistema saque. O sistema saque tem uns juros menor. Então, ó, e gente, detalhe, porque aqui a gente está trabalhando com 4 meses só. Se tivesse um período maior, a diferença seria também maior, tá? Em questão de comparação aos juros, tá? No exercício a gente acha a dúvida. Mas quando está surgindo dúvida é que está aprendendo, é assim mesmo. Se não tivesse dúvida é que não estaria aprendendo, ou já aprendeu tudo, que a aula foi muito, nossa, top, eu consegui pegar tudo, estou sem dúvidas. Mas geralmente a dúvida é porque a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo, né? A gente está praticando, tá? Então, ó, price, R$ 2.618 de juros, saque deu aqui R$ 2.500. Então, até agora, dos 4 sistemas que nós vimos, o melhor, em termos de juros, foi o sistema saque. Foi o menor juros cobrado. E aí vem o detalhe. Quando a gente vai comprar um carro, o mais comum é o price, que são as prestações iguais, né? Então a gente faz lá aquela bíblia, aquele carnezão lá, com trocentas prestações. Quando a gente compra um carro, uma moto, ou quando a gente vai na Casa Bahia, enfim, compra alguma coisa. E as prestações sempre são iguais, ok? Se você chegar lá na loja para comprar um carro e falar assim, ah, eu gostaria de usar o sistema de amortização saque, eles trocam? Muito difícil. Eles vão falar o quê? Não, isso aqui é padrão. Aqui é padronizado, é tudo padronizado, não tem como trocar, é desse jeito mesmo. Ele nem vai saber o que é price, o que é saque, enfim, muitas vezes. Aí já vai falar, não, isso aqui é padrão, não tem como mudar nada não. Isso aqui é esse o valor e acabou. Agora, quando as pessoas vão comprar uma casa própria, o sistema mais comum é o saque. Porém, se a pessoa pedir, ah, eu quero utilizar o price, onde as prestações são no mesmo valor, o banco ele muda. O banco ele pega e faz para você no price. E por que que ele faz? Porque os juros vai ser maior. Ele vai ganhar mais de juros. Então ele pega e troca. E eu tenho um monte de gente que eu conheço que quando ele vai simular financiamento, ele pega e prefere o price. E por que que a pessoa prefere o price? Porque ela não conhece. Então ela fala, ah não, esse negócio da prestação começar mais alto e baixando, não entendi nada. Então eu prefiro saber exatamente o valor certinho das prestações. Eu prefiro as prestações iguais. Sendo que no saque, por mais que a prestação comece mais alta e ela vá baixando, os juros acumulado fica menor. Então, olha a importância do conhecimento, gente. Olha a importância desse conteúdo de matemática financeira, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. É extremamente relevante, tá? Então, a partir de hoje, quando vocês forem comprar o imóvel, se tiver que financiar alguma parte, aí sim vocês terão que comprar, o que eu indico é pelo sistema saque, porque os juros vai ser menor, ok? Dúvidas? Podemos ir para o último sistema, que é o SAM? Podemos, pessoal, ir para o último sistema? Ok, vamos lá. Então, nós utilizamos já, aí calculamos 4 sistemas de amortização, e agora nós vamos para o último, que é o sistema chamado SAM. SAM é chamado, o significado é Sistema de Amortização Misto. Ok? Esse é o significado da palavra SAM. As informações serão o mesmo, né? Do exercício anterior. Então, PV é igual a 10.000. Aí a taxa é igual a 10% ao mês. E o nosso prazo é igual a 4 meses. O sistema SAM, ele é muito comum quando a construtora, então, ó, construtora, ela vai fazer o financiamento da obra.
Então, quando a construtora ela vai até o banco pegar recurso para construir um empreendimento, geralmente o sistema utilizado vai ser o SAM, que é o Sistema de Amortização Misto, ok? E como é que vai funcionar então o SAM? Vamos começar aqui ó, pelo mês zero. Como a gente está trabalhando no sistema postecipado, então ó, não tem juros, não vai ter amortização, não vai ter a prestação e o saldo de devedor será de R$ 10.000. Então, ó, 0, 0, 0 e aqui ó, R$ 10.000. O SAM, como o próprio nome já diz, ele é um sistema de amortização misto. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos utilizar dois sistemas de amortização para poder calcular o SAM. E quais são esses dois modelos? A gente vai utilizar o valor das prestações do price. Então, o valor da prestação do price, quanto que é? 3.154,71. Então, ó, eu tenho uma outra tabelinha aqui, ó, uma outra tabelinha aqui do SAM, e eu vou colocar no mês zero, é zero, não é nada, né? E eu coloco 3.154,71. Então, ó, todas as prestações do mesmo valor, 3.154,71. Então, ó, 3.154,71. 3.154,71. 3.154,71. E agora eu também vou utilizar o valor das prestações do saque. Então vamos lá, ó, calculando aqui, pegando o valor da prestação do saque. Quanto que é? 3.500 e vai baixando 250, né? Então, ó, 3.500, 3.250, 3.000 e aqui 2.750. Então, ó, para calcular o valor das prestações do SAM, o que, que a gente faz? SAM, Sistema de Amortização Misto. Ele utiliza, então, outros sistemas para poder calcular o valor da sua prestação. E quais são esses outros sistemas? Ele utiliza o price, e além de utilizar o price, ele também utiliza o saque. Então, a gente faz uma tabelinha ó, e coloca o valor de prestação do price. A primeira foi 0 e as demais foram de 3.154,71. E também as prestações do saque, que a primeira foi 0 e depois 3.500, 3.250, 3.000 e 2.750. E agora o que a gente faz? A gente faz uma média desses valores. Como assim, professor, uma média? Aqui vai dar 0, tá? A gente vai pegar o quê? Ó, vou pegar aqui HP só para mostrar como que vocês fazem aí no caderno, enfim, com a calculadora. Vou apertar aqui, ó, FREG para limpar. Então eu vou pegar os 3.154,71. Aí eu aperto o Enter para registrar. Mais os 3.500 do sistema saque. Então eu somo e eu divido por 2. Quando eu divido por 2, eu estou fazendo o quê? Um valor médio do primeiro mês de prestação. Quanto que deu? 3.327,36. Então, ó, o valor da prestação vai ser 3.327,36. Este daqui é o valor da primeira prestação pelo sistema SAM, que vai ser essa média de valor. E aí eu continuo, ó, vou apertar aqui FREG. Vamos lá calcular, ó, 3.154,71. Aí eu aperto o Enter. Agora eu tô aqui, ó, no segundo mês, tá? Eu calculei o primeiro, foi esse. Agora eu tô calculando o segundo. 3.250 mais 2 divide. Quanto que vai dar? 3.202,36. Então, ó, 3.202,36. E assim, gente, consequentemente, tá? Eu vou fazer aqui pelo Excel, que é mais prático, ok? Então, ó, é igual ao quê? O valor da prestação do price mais o saque e eu divido por 2. Então, é isso daqui
que a gente tem que fazer para poder calcular o valor das prestações do SAM. É a média do valor das prestações do price e do saque. Agora aqui, ó, eu vou preencher com esses valores. Então, a prestação 1, quanto que será? A prestação 1 será de 3.327,36. 3.327,36. A prestação 2 será no valor de 3.202,36. Então, ó, 3.202,36. A prestação 3, 3.077,36. 3.077,36. E a última prestação, prestação 4, 2.952,36. Então, vamos observar, ó, 3.327,36, 3.202,36, 3.077,36 e 2.952,36. Então, para calcular o valor das prestações do sistema SAM, eu preciso fazer uma média mês a mês do valor das prestações do sistema Price e do sistema SAC. Então, aqui, ó, já calculei o valor das 4 prestações e agora a gente preenche a tabela. No primeiro mês, vai ter cobrança de juros. Quanto será de juros? Será 10%. 10% de quanto? 10% do saldo devedor de 10 mil. 10% de 10 mil, quanto que dá? R$1.000. Ok? Se a prestação foi de 3.327,36 e desse valor nós temos R$1.000 de juros, quanto que vai dar de amortização? É pegar 3.327,36 menos 1.000. Pegar aqui HP, ó. Vamos lá. Vou apertar F-Reg para limpar. 3.327,36. Aperto o Enter para registrar. 1.000 menos. Deu de amortização 2.327,36. Então, ó, no período 0, ele devia R$10.000. Aí no mês 1, ele pagou uma prestação de 3.327,36. Porém, desse valor, foi amortizado da dívida 2.327,36. Porque o valor de 1.000 foi a título de juros, né? O valor aqui, ó, da amortização está no meu visor. Então, agora eu digito os R$10.000. X maior que Y para inverter a ordem. E eu coloco subtrair. Qual que é o meu novo saldo devedor? 7.672,64. Então, ó, 7.672,64. Ok? Segundo mês, quanto que a gente vai cobrar de juros? Vai ser 10% desse saldo devedor, de 7.672,64. Então, a gente vem e coloca, ó, 10%. Quanto que vai dar, então? 767,26. 767,26. Então, no segundo mês, ele pagou uma prestação de 3.202,36, mais deste valor, foi a título de juros 767,26. Quanto que foi a amortização? É o valor da prestação menos os juros. O valor do juros já está no visor. Então, eu digito o valor da prestação, 3.202,36. X maior, X menor que Y para inverter a ordem e subtraio. Então, a amortização no segundo mês foi de 2.435,10. 2.435,10. No primeiro mês, ele estava devendo, então, 7.672,64. Pagou uma prestação de 3.202,36. Desse valor, 767 foi juros e amortizou da dívida dele 2.435,10. 2.410 já está no visor, a gente digita o saldo devedor do mês anterior, 7.672,64, inverte a ordem, x maior, x menor que y,
e subtrai. Qual que vai ser o novo saldo devedor? 5.237,54. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Sistema SAM, como é que tá? Ok, estou conseguindo. Ó, falta 1 minuto para encerrar o tempo dessa aula. Então eu vou fazer o quê? Eu vou encerrar agora esse vídeo, essa terceira parte. Já abram já a quarta e última parte, que seria aí a das 9h15, mas já abram agora. Aí 9h05 a gente já começa e aí a gente encerra esse conteúdo do sistema de amortização, ok? Então vejo vocês na quarta e última parte. Solicito que já abram, por gentileza, o link. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.